Tópico segundo, uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Subtópico 1, a revelação do mistério. A frase "descobrindo-nos o mistério de sua vontade" sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Subtópico 2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Subtópico 3, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, à igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Síntese do tópico 2, os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Irmãos, concluindo o que eu estava falando no tópico 1, que não deu para concluir, sobre o privilégio de sermos transformados em sacerdotes reais. Porque antigamente, no Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote tinha o privilégio de apenas uma vez por ano entrar além do véu no lugar santíssimo ou santo dos santos. Era uma parte privilegiada do templo, onde somente ele sentia ali a presença do Criador, a presença de Deus, porque o sangue do animal que era crucificado expiava o pecado do sumo sacerdote, da herança adâmica do pecado, porque não era um pecado dele, o pecado experimental, era o pecado ali original, né? Porque se o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo com um pecado experimental, ou seja, um pecado praticado por ele, ele não saía de lá vivo. Tanto é que ele entrava com a cordinha amarrada na cintura e o sacerdote ficava fora antes do véu. Porque se ele morresse, entrasse em pecado experimental, ou seja, um pecado dele, ele sairia de lá fulminado. Mas como ele entrava herdeiro do pecado, o pecado original, que é o pecado de Adão e não dele, né, diretamente, ele entrava e o sangue do animal que era crucificado expiava o pecado dele e dava o acesso uma vez por ano ao lugar santíssimo, ou santo dos santos. Agora você imagine que o sangue precioso, carmesim imaculado do Cordeiro, derramado na cruz do Calvário por mim e por você, rasgou aquele véu que nos separava do lugar santíssimo, do santo dos santos, e todos nós temos o mesmo privilégio que o sumo sacerdote tinha uma vez por ano. Irmãos, nós não temos esse privilégio uma vez por ano, nós temos o privilégio diário de buscarmos o lugar santíssimo, de estarmos na presença de Deus. Irmãos, não sejamos negligentes, mas tenhamos prazer de desfrutar desse privilégio, de estarmos continuamente em oração, ligados ao Pai, através desse lugar santíssimo ou santo dos santos, que é maravilhoso, irmãos. Sentir a presença de Deus, viver na presença de Deus. Vamos usufruir, desfrutar dessa bênção que Jesus nos concedeu através do seu próprio sangue expiatório dos nossos pecados derramado na cruz do Calvário. Amém, irmãos? E aí a gente vai ver no tópico 2 que
como a gente viu, estávamos desligados e o sangue de Jesus culminou na restituição, né? Nos restituiu ao Pai outra vez, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, a gente vê que lá em João, primeiro, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, ele diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, e é verdade. O plano de salvação inicialmente era para os judeus, mas os judeus não reconheceram Jesus como o Salvador das suas vidas. Eles esperavam um Salvador que os livrasse dos encargos que Roma colocava sobre eles, altos impostos e tudo mais. Mas quando eles viram Jesus, uma pessoa simples, filho de um carpinteiro e de uma dona de casa comum, foi assim que Jesus nasceu, apesar de ser o enviado de Deus, o Cristo prometido, né, através dos profetas de Deus desde a antiguidade. Eles não receberam Jesus. Então, a luz veio ao mundo, como João vai dizer, mas o homem escolheu mais as trevas do que a luz. E isso é muito triste. E até hoje tem pessoas, irmãos, que ainda preferem as trevas do que a luz. Ainda que Jesus, o Pai, tenha ampliado aquele plano de salvação para os gentios, para nós que não somos judeus. O Senhor ampliou o plano de salvação para que toda a humanidade também desfrutasse desse privilégio de ser chamado de filho e não somente criatura. Mas mesmo assim, pessoas nos dias de hoje, assim como os judeus antigamente, negligenciam esse privilégio, negligenciam essa bênção e rejeita a salvação, rejeita para que fosse morto e ressuscitado pelos nossos pecados. Então, irmãos, o que Deus espera é que a gente venha influenciar pessoas, né? As pessoas ao nosso redor, para que elas reconheçam que Jesus é o Senhor e Salvador e que todo mundo, todas as pessoas, independente de cor, religião, independente de qualquer coisa, classe social, necessita de um Salvador. Não tem outro caminho que leve ao Pai a não ser Cristo, a não ser por Cristo. Ele é o caminho, é a verdade e é a vida, irmãos. Então toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ainda que não reconheçam agora, mas vai chegar o dia que todos terão que comparecer diante dele, se prostrar e reconhecer que ele é o Senhor e Salvador e que não há outro. Não há um nome que possa salvar em todo o universo a não ser o de Jesus, porque foi o nome que o Pai o glorificou, o Pai exaltou acima de todos os nomes, irmãos. Confessemos a cada dia, reconheçamos a cada dia que nós somos dependentes, necessitados desse amor e que sem eles nós nada podemos fazer, porque o homem, quando digo homem, é homem e mulher, não pode receber nada se do céu não lhe for concedido. Então todas as bênçãos, todas as sortes de bênçãos, irmãos, que nos cercam, é o Pai que nos dá. Vem do Pai das luzes, né, que faz todas as coisas maravilhosas aqui na terra por mim, por você e pelos nossos. Tudo provém de Deus, né? Ele é o Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Dele é o querer e dele é o efetuar. E Deus é aquele que faz tudo em todos. Então não resta dúvida. Deus é o nosso galardoador. É o supridor das nossas vidas. Sejamos gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá. O salmista perguntou: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Irmãos, sejamos gratos. Tenhamos um coração grato. Vamos pedir sensibilidade ao Senhor para reconhecer a boa e poderosa mão de Deus nos favorecendo todos os dias, nos mínimos detalhes, porque Ele é um Deus grande, mas que se encurva para ver a terra, para ver a minha e a tua necessidade e supre cada uma delas. Não importa o tamanho, o Senhor supre todos os dias para colocar um sorriso no meu e no teu rosto, para não nos ver ansiosos, preocupados com nada aqui na terra. Entrega toda a tua ansiedade ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Crê no Senhor e será salvo a tua casa. Crê no Senhor e verás a glória dele se manifestar. Amém? Deus te abençoe. Vamos para o tópico terceiro em nome de Jesus.